Olá pessoal, elaborei este vídeo a convite dos organizadores da CIPAT, do Hospital Oswaldo Cruz de Horizontina. Vamos conversar sobre alcoolismo e tabagismo. Penso que pelo vídeo se torna muito mais abrangente, vocês podem compartilhar em grupos, enviar para amigos, familiares e se torna mais útil para bem mais pessoas do que se fosse apenas uma palestra com um número limitado. Então, para quem não me conhece, sou o médico Dr. Gentil Brandão de Souza e nos meus 38 anos de plantão médico geral pude constatar os mais diferentes casos em consequência do uso exagerado de bebidas alcoólicas. Desde marido apanhando de mulher, ou vice-versa, acidentes de trânsito graves, enfim. Desde o início dessa pandemia, houve um aumento considerável no consumo de bebida alcoólica, o que vai trazer repercussões a curto, médio e longo prazo, com variados desdobramentos e com perda progressiva da saúde e da qualidade de vida. Não vou me detalhar nesses várias questões, mas basicamente os órgãos mais afetados é o fígado, o cérebro, as glândulas, com perda mais acelerada de suas funções hormonais e ficando muito mais exposto a várias complicações cardiovasculares, câncer, enfim, todas as doenças, pois o álcool vai intoxicando as células do corpo humano. Além do que é motivo frequente de variados acidentes com graves implicações na vida profissional das pessoas, né? E outro dado muito preocupante é que cada vez mais se observa o aumento do consumo de bebida alcoólica em adolescentes. E como o alcoolismo se instala? Geralmente começa para aliviar uma frustração, uma mágoa, uma insegurança, uma ansiedade, uma crise conjugal, uma quebra financeira, são vários motivos. Mas quando a pessoa vê, já está dependente da bebida alcoólica, para enfrentar, dependendo da bebida para enfrentar seus desafios. Primeiro sente falta psicologicamente e logo a seguir passa para a fase da dependência química. O corpo sente falta e ele já embarcou no barco furado. Sua qualidade de vida vai para o espaço. E o retorno dessa condição de alcoólatra é bem complicado. A necessidade do uso diário identifica a dependência. A pessoa passa a viver em função da hora do trago, né? E suas relações familiares, profissionais vão se deteriorando progressivamente. Em uma linguagem não verbal, na escuridão do próprio ser, o que o alcoólatra está comunicando? Que a vida está uma M e que ele está se lixando para o mundo e para os outros ao seu redor. Imagina então para seus filhos. Em uma criança, geralmente ficam cicatrizes dolorosas dessas épocas de conflitos familiares, brigas, etc. Ou seja, existe um egocentrismo doentio por parte do alcoólatra. Ele perde a condição de se autoavaliar, de analisar as consequências das suas atitudes, do vício, que pode ser considerado então como uma fuga dos seus problemas, dos seus dilemas, seus complexos de culpa, da sua baixa autoestima, enfim. Se torna uma rota suicida
de difícil retorno e que deixa muitas sequelas em si e ao seu redor. Uma armadilha atroz. Todos os vícios levam a um desmanche progressivo do ser humano, uma espécie de escravidão mesmo. É uma doença tanto física como psíquica e emocional. E também no aspecto espiritual. Sabemos que algumas pessoas têm a chamada mediunidade, que é uma percepção extrasensorial mais sensível para o mundo espiritual, para sombras, para espíritos obsessores do mal, que se aproveitam dessa condição da mediunidade e mais a bebida alcoólica para manipularem aquele sujeito. Então, é frequente, as pessoas passam a ouvir comandos para se prejudicar e a prejudicar os outros. Existem espíritos malignos ou então vingadores, né? Dentro da doutrina espírita isso é bem explicado, bem trabalhado, e a pessoa, o alcoólatra, não se dá conta desse processo. Então é preciso, né, a partir dessa conscientização de que passa a ser manipulado, né, que existe essa possibilidade. E como encaminhar então? Ajuda. Esse é um grande empecilho para o processo, porque existe muitas vezes, na grande maioria, a conivência de familiares. É aquela aceitação repetitiva do desrespeito, quase diário, de chegar gritando ou quebrando coisas. Mas o que é isso? Muitas vezes é por vergonha de se expor, né? Ou de fazer uma queixa, ou fazer um boletim de ocorrência. Então a família vai deixando passar, né? Às vezes existe um medo de ameaças veladas ou ameaças diretas, né? Que tudo isso tem um custo muito alto logo adiante. O alcoolismo gera uma doença, uma neurose familiar que é piorada pela falta de atitude de todos ao seu redor. Falta de um posicionamento firme, de um estabelecimento de limites. O alcoólatra se torna um baita manipulador, prevalecido, e muitas vezes passa a ter atitudes covardes, mesquinhas, quando agride verbalmente, ou pior, fisicamente a sua mulher, na frente dos filhos, por exemplo, ou até mesmo agressões aos menores. Nesse momento, ele se deixa dominar pela besta interior, que é como se estivesse adormecida e a bebida faz despertar, ou através da droga também. Sobre os tratamentos, existem e são eficazes, sim, mas o processo de cura esbarra na questão do querer, da determinação pessoal, que depende da própria motivação de cada um, e que é muito relativa. E quando a pessoa não vê saída para seus problemas, prefere continuar encarcerado no vício. Talvez a maior barreira esteja relacionada com o próprio processo evolutivo da pessoa, que fica emperrado nesse processo doentio. Minha experiência em plantão médico e no consultório de terapia, recebendo familiares, muitos casos que tiveram um bom encaminhamento foi quando a família se cansou e deu um basta. Quando houve um posicionamento firme de familiares, não mais aceitando aquela situação, oferecendo oportunidades para a pessoa, para que o alcoólatra faça a sua escolha.
E quando ele percebe que não vai mais dar certo aquele jogo doentio de manipulação, ou ele concorda em se tratar, ou segue sua rota autodestrutiva. E a família tem que buscar novas possibilidades de sustentação, de tocar sua vida e não mais ficar esperando por alguém que, no caso, não queira se resolver. Assistimos muito frequentemente à derrocada financeira de empresas, né, de famílias que realmente, quando a pessoa fica emperrada nesse processo doentio do alcoolismo. É algo como o tabagista que para de fumar. Ele também precisa de uma motivação forte. No caso, o tabagista, ele já é convencional na sociedade que ele procure um espaço aberto, saia do espaço fechado para fumar, né? Então, se retire do ambiente, não é isso? A minha opinião é essa, mais ou menos. O alcoólatra, se ele quer beber, então ele saia do seu ambiente para beber e só volta quando estiver com sua consciência normal, sem efeito do álcool, né? Isso seria um bom posicionamento. Agora, quando o cara escolhe a bebida em vez da convivência familiar, né, aí que é importante entrar com um posicionamento firme, cobrar uma revisão de conduta, porque hoje existe tratamento eficaz, medicamentoso, como a naltrexona, o acamprosato, temos as fazendas terapêuticas, temos a ibogaína, que é a essência, o extrato de uma planta, uma raiz de uma planta, que tem com a possibilidade de uso ambulatorial, que tem sido bem eficiente, né? Em conjunto com os programas de desintoxicação. Claro que tem que haver o acompanhamento médico para isso. E, claro, muito importante seriam os acompanhamentos de um estilo de vida saudável, como alimentação, atividade física, terapia ocupacional, trabalhar a questão da reinserção social desse indivíduo, achar ocupações, uma atividade de lazer, participar de grupos de apoio, etc. Vejam bem, sempre que os pais tiverem dificuldades ou não souberem dizer não aos seus filhos, estes também não saberão dizer não às drogas, ao uso da bebida alcoólica. Terão dificuldades com más companhias, não saberão conviver com derrotas que a vida, com certeza, mais cedo ou mais tarde, vai lhes impor. Alguns meses atrás, atendi um pai de uma cidade vizinha que estava tentando conviver com uma grande dor. Tinha dado a chave do seu carro para seu filho menor de idade sair à noite com amigos. Beberam e se acidentaram. Hoje, seu filho está em uma cadeira de rodas e ele precisa conviver com essa triste realidade. Pois, então, afinal de contas, é isso. Estamos em uma grande escola chamada Planeta Terra e nossos mestres estão frequentemente nos enviando lições, temas de casa, que acostumamos chamar de problemas, mas que são para nosso próprio processo evolutivo e não adianta gazear a aula. Às vezes só postergamos as coisas. Vamos falar alguma coisa sobre tabagismo? Muitas vezes começa com uma brincadeira ou para acompanhar a turma. Outras vezes passa a se tornar para aliviar uma ansiedade ou pela solidão, como se fosse uma muleta. O que mais prejudica e vicia não é o tabaco, mas as outras dezenas de drogas presentes no cigarro,
como arsênio, benzopireno, chumbo, naftalina e muitas outras substâncias nocivas. A princípio, a pessoa tem aquela sensação de alívio da ansiedade. Isso faz com que continue repetindo e aumentando a frequência. O vício de fumar acarreta uma redução progressiva da oxigenação das células. O envelhecimento prematuro da pessoa é muito marcante, que se observa na pele do fumante, por exemplo. A nicotina provoca uma vasoconstrição, determinando uma redução da circulação cardíaca no cérebro, redução dos hormônios, o que reduz sua capacidade sexual e assim por diante. Em termos mais simples, o corpo vai acumulando fuligem em seu interior. E outra, o cigarro e a bebida alcoólica são a porta de entrada para outras drogas. Mas o que faz com que algumas pessoas consigam largar o vício e outras não? A mais forte, penso que seja a questão motivacional. Por exemplo, eu conheço um senhor que depois de ter ficado avô, o seu filhinho, o seu netinho começou com um problema de bronquite asmática e o médico recomendou que ele não poderia conviver nem chegar perto de pessoas que fumassem. E realmente esse sujeito ele resolveu então dar um basta para o vício, uma vez que ele fez a escolha de conviver com o seu netinho, entendeu? São essas escolhas que provocam uma mudança, uma motivação forte para modificar um comportamento, um vício. Eu sei de um outro caso que o cara escutou do seu sogro: olha, eu duvido que tu consiga parar de fumar, fulano. Isso não é para qualquer um, tem que ser muito macho. Aí o cara encarou aquilo como um grande desafio e pensou: pois eu vou mostrar para ele que eu consigo. E não é que conseguiu mesmo, em poucos meses ele conseguiu mostrar para o sogro então que era macho, parou de fumar. Bom, eu tenho também um exemplo de uma tia que era fumante, infartou, fez uma ponte de safena e depois de alguns meses voltou a fumar. Um belo dia se pechou fumando com o próprio cirurgião cardíaco no estacionamento de um supermercado. E esse cirurgião ficou assim, estarrecido com aquela cena da paciente dele fumando e desabafou: mas como, fulana? Eu fiquei 10 horas abrindo teu coração, suturando tuas coronárias e agora te vejo aí voltando a fumar. Você tinha me prometido que não ia mais fumar, lembra? Ela ficou muito envergonhada com aquela situação, né? E aquilo serviu para ela realmente tomar a decisão final de nunca mais fumar. Bom, então é preciso considerar, né, que todos esses vícios levam a uma rota autodestrutiva, né, e a gente conhece muitas pessoas que depois que passaram por um câncer, se trataram, ficaram boa do câncer e depois de um tempo voltam a fumar, né? Então é uma loucura mesmo, né? É uma escuridão e precisa haver um grande processo de conscientização, né? De busca. E nesse caminho eu considero que falta espiritualidade, né? A gente observa nos últimos anos
uma redução progressiva na espiritualidade, na religiosidade. Hoje, por exemplo, é bem difícil convencer os adolescentes em geral para frequentarem a religião da família, seja qual for, né? Você criou essa resistência. Eu acho que as próprias religiões não souberam e não estão sabendo cativar os jovens. É bem complexo, né? Mas, enfim, e a baixa espiritualidade do ser acaba favorecendo a busca por prazeres que estão mais disponíveis, prazeres autodestrutivos. Isso é o sinal da deterioração de uma sociedade. É bem preocupante. Bom, em termos de tratamento para o tabagismo, primeiro vem a conscientização, o reconhecimento, né? E é importante avaliar os chamados ganhos secundários, porque tem o vício químico e tem o vício mecânico da companhia do cigarro. O sucesso terapêutico deve englobar as questões motivacionais, a autoestima, o diferencial que vai ter em sua qualidade de vida, pois nosso corpo tem uma grande capacidade de regeneração. E isso é observado, as pessoas que conseguem parar com seu vício, em pouco tempo recuperam grande parte ou total da sua saúde. Muitas vezes a pessoa começa a parar de fumar e vai ganhando peso. Aí não adianta apenas trocar um problema por outro. Então tem que se trabalhar todas essas questões. O fumante precisa aprender habilidades em sua inteligência emocional. Trabalho que eu desenvolvo desde o ano de 2001 em minha clínica. Técnicas da programação neurolinguística, hipnose clínica, para fortalecer o mental, revisar padrões inconscientes, herdados e que não eram reconhecidos. Por exemplo, se seus pais fumavam, o jovem traz uma tendência de repetir padrões da infância, etc. No YouTube existem técnicas autoaplicativas de mindfulness, mente concentrada, para controlar a ansiedade, que é um item muito importante a ser trabalhado. O tratamento medicamentoso com bupropiona é eficiente, mas precisa começar pelo menos um mês antes de iniciar a redução gradual do número de cigarros por dia, que deve durar em torno de 3 meses. E ainda continuar com essa medicação e acompanhamento médico mais 3 a 6 meses. Assim conseguimos bons resultados. E existe também o adesivo transdérmico de nicotina e goma de mascar. Minha recomendação final aos pais: não abram mão da responsabilidade de vigiar seus filhos adolescentes. Onde andam? O que estão fazendo? E com quem andam? Em algumas escolas, principalmente nos horários noturnos, circulam drogas, que muitas vezes começam com o uso do cigarro. Não abram mão de impor-lhes limites, compromissos, respeito. Este é o caminho para formar uma pessoa bem estruturada, inserida de forma responsável em uma sociedade selva, que é hoje a nossa realidade, onde os mais fracos e despreparados se tornam as vítimas. As tentações estão à espreita em cada esquina. Cuidem-se. Espero que, de alguma forma, possa ter contribuído para o processo de conscientização. Fico à disposição para outros esclarecimentos. Em meus canais do Facebook e YouTube tenho postado artigos sobre vários temas. Atendo clínica geral por convênios no hospital e na clínica Vitá,
atendo às terapias e com a modulação hormonal para os desequilíbrios hormonais que iniciam na menopausa e andropausa. Fone de contato, área 55 99979 3760. É isso aí. Saudações, grande abraço e muito obrigado pela oportunidade.